De volta com o segundo bloco, vamos falar das seleções do Grupo D. Primeira campeã mundial, a seleção conhecida como a Celeste, chega ao Brasil para a sua 11ª Copa do Mundo. Vamos ver como foi a trajetória do Uruguai pelas Copas do Mundo até os dias de hoje. A primeira Copa do Mundo da história foi disputada no Uruguai em 1930. Os donos da casa eram favoritos à conquista daquele Mundial, até porque vinham de 2 medalhas de ouro olímpica. A Copa foi disputada por 13 times divididos em 4 grupos. Apenas o melhor de cada um passava para a segunda fase. O Uruguai caiu no grupo 3 com Romênia e Peru. Ganhou os 2 jogos, 1-0 contra o Peru e 4-0 contra a Romênia. Na segunda fase, já nas semifinais, a Celeste venceu a Iugoslávia por 6-1, garantindo a vaga para a final. Enfrentaram os argentinos na final, resultado 4-2 para os uruguaios, e o Uruguai fazia história. Primeira seleção campeã mundial, ainda por cima, dentro de casa. Na Copa de 1950, no Brasil, o Uruguai caiu no grupo 4, junto com Bolívia e França. A França, no entanto, alegou que a distância das viagens que teria que fazer para jogar as partidas do seu grupo seria muito grande e acabou ficando de fora daquela Copa. O grupo 4, então, ficou com apenas 2 seleções. O Uruguai precisava então de uma simples vitória para se classificar. Enfrentou a Bolívia e goleou o time boliviano por 8-0. A fase seguinte consistia em um quadrangular. Todo mundo jogava contra todo mundo. A seleção que mais pontuasse levaria a taça. O Uruguai empatou o primeiro jogo contra a Espanha por 2-2. Venceu de virada a Suécia por 3-2. E na última rodada enfrentou a seleção da casa, o Brasil. E eram as 2 únicas seleções que podiam ser campeãs. Vamos ver o que aconteceu. A partida foi marcada por um grande favoritismo depositado por todos em cima do Brasil, já que eram tidos como os campeões daquele Mundial. O jogo foi disputado no Maracanã, sob os olhares de quase 200 mil pessoas. O placar, no entanto, só foi aberto aos 2 minutos do segundo tempo, com gol de Friaça. Logo após o gol, o Uruguai teve que se expor mais para tentar virar a partida. Resultado, empate da seleção celeste aos 21 minutos, com gol de Juan Alberto Schiaffino. Um silêncio já rondava o Maraca depois desse gol. Silêncio esse que se tornou maior depois do gol de virada de Alcides Guidia. Segundo o próprio Guidia, em uma entrevista após o jogo, o silêncio era tão grande que se uma mosca estivesse voando pelo estádio, todos ouviriam. O silêncio continuou até o apito final do árbitro. Vitória do Uruguai, segundo título dos uruguaios. Título esse que foi denominado como um dos maiores reveses da história do futebol. A partida também ficou conhecida como Maracanaço. Depois desses 2 títulos, o Uruguai não conseguiu chegar em outra final, mas por outro lado, chegaram em 3 outras semifinais, mas caiu em todas. A Celeste chegou na semifinal em 1964, mas perdeu para a Hungria de Ferenc Puskás. Na disputa de terceiro lugar, acabou perdendo para a Áustria e ficou na 4ª colocação daquele Mundial. Em 70, no México, os uruguaios voltariam a uma semifinal de Mundial. Naquela ocasião, perderam para o Brasil por 3-1. Brasil que viria a ser campeão mundial daquele ano. O Uruguai terminou aquele Mundial, novamente, na 4ª colocação. Exatamente 40 anos depois, a Celeste voltaria a disputar uma semifinal. Comandados por Diego Forlán, melhor jogador da Copa da África do Sul, a seleção uruguaia surpreendeu a todos e conseguiu chegar na semifinal, com 2 vitórias e 1 empate. Nas oitavas, derrotou a Coreia do Sul por 2-1, derrotaram Gana nas quartas, um dos jogos memoráveis daquela Copa do Mundo. Os 2 times estavam empatando de 1-1, até que nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, o atacante Luiz Soares salvou um gol de Gana, mas de forma irregular, literalmente deu uma de goleiro. Pênalti para a Gana. What a dramatic thing. There's a red card coming out as well. Well, there had to be drama right at the end here. And the red card is shown. Suarez is sent off. Well, you could... A Samoa Gyan teve a chance de dar a classificação para a seleção africana, mas acabou desperdiçando, chutou por cima da meta uruguaia. Para decidir a partida, foi necessária uma disputa de pênalti.
Resultado: Gana desperdiçou 2 pênaltis, o Uruguai acertou 4. 4-2 para os uruguaios, a Celeste chegava à semifinal. Enfrentando a Holanda, não tiveram tanta sorte, perderam o jogo por 3-2. Na decisão de terceiro lugar, o resultado se repetiu. O Uruguai foi vencido pela Alemanha por 3-2 e mais uma vez ficou com uma 4ª colocação e o Mundial. Os uruguaios não são favoritos para a conquista deste Mundial. Precisaram jogar a repescagem mundial para garantir a vaga na Copa. Disputaram 2 partidas contra a Jordânia. Venceu no agregado por 5-0. Apesar de não estar em uma boa fase, ainda assim tem jogadores que podem fazer a diferença, como o trio do ataque, Diego Forlan, Edinson Cavani e Luis Soares. E por isso pode ser considerada uma seleção que pode atrapalhar a vida das favoritas nesta Copa. A segunda seleção desse grupo é a Costa Rica. Os costarriquenhos não têm um bom retrospecto em mundiais. Disputaram apenas 3 Copas do Mundo. Conseguiram um bom resultado apenas em 1990 na Itália. Naquele mundial, caíram no grupo C, junto com o Brasil, Escócia e Suécia. Venceram 2 jogos e perderam apenas para o Brasil, ficando em segundo lugar, conseguindo a classificação para a segunda fase. Nas oitavas, a Costa Rica enfrentou a Tchecoslováquia. Resultado, perdeu por 4-1. Os costarriquenhos davam adeus à sua primeira Copa do Mundo. Na Copa de 2002, Costa Rica caiu novamente no grupo do Brasil, mas dessa vez não obtiveram o mesmo êxito de 90. Venceram a China por 2-0, empataram com a Turquia por 1-1, mas perderam por 5-2 para o Brasil na última rodada e, nos critérios de desempate, acabaram ficando de fora da segunda fase. Em 2006, na Alemanha, Costa Rica caiu no grupo A, junto com os donos da casa, Equador e Polônia. Perderam todos os jogos no grupo A e deixaram aquela Copa sem fazer um ponto sequer. Para a Copa no Brasil, os costarriquenhos se classificaram na segunda colocação nas eliminatórias da CONCACAF. Mas apesar da classificação até de certo modo fácil, a Costa Rica é séria candidata a saco de pancadas do torneio, até porque caiu no grupo chamado Grupo da Morte, com os campeões mundiais Uruguai, Itália e Inglaterra. Still waiting for his Arsenal chance. Inside the 6th. The header goes in. The near post guarded by Beasley. But frantic defending by Oman and Gonzalez getting the job done. Here's Bolaños again, the Copenhagen man. Cuts Good to his ball right. Again. Chips to the middle. Borges! Yes! What a goal for the Ticos, who are having their way with the U.S. 2-0. Back. Tries to drive it in. No signs of a sore hamstring there. Long ball forward. Campbell in a foot race with Beasler. Campbell! Outra campeã mundial neste grupo é a Inglaterra. Os ingleses chegam ao Brasil para a disputa da sua 14ª Copa do Mundo. A primeira foi em 1950. Naquela Copa, os ingleses não conseguiram um bom resultado. Ganharam um jogo apenas e perderam 2, ficando na segunda colocação no grupo. Como naquele Mundial apenas uma seleção se classificava, os ingleses se despediram do seu primeiro Mundial ainda na fase de grupos. O jogo contra os Estados Unidos foi considerado uma das maiores zebras de todos os mundiais. Os ingleses eram favoritíssimos para a partida, mas acabaram perdendo por 1-0. Vitória essa que anos mais tarde virou livro e até filme. Conhecido como The Game of Their Lives,
ou Duelo de Campeões, como ficou conhecido no Brasil. Em 1966, a 8ª Copa do Mundo foi disputada em solo inglês. 16 times disputaram aquela Copa. Os ingleses estavam no grupo A, junto com Uruguai, México e França. Venceram 2 jogos e empataram 1, não sofreram gols na primeira fase. Na segunda fase, venceram a Argentina nas quartas de finais por 1-0, venceram Portugal de Eusébio por 2-1 e na final, contra a Alemanha Ocidental, os ingleses precisaram da prorrogação para vencer os alemães por 4-2. Os ingleses conquistaram seu primeiro Mundial diante da sua torcida. No stopping England. This time a chance came to West Ham's Geoff Hurst. It's the equaliser! It's there! Peters has scored! For the Wembley thousands, racing to beat the whistle, Geoff Hurst saw an opening in the defence and achieved the hat-trick. Na Copa de 90, a Inglaterra caiu no grupo F, junto com Irlanda, Holanda e Egito. Se classificaram na primeira colocação do grupo com uma vitória contra o Egito e 2 empates contra a Irlanda e Holanda. Na fase seguinte, os ingleses derrotaram a Bélgica por 1-0 nas oitavas de finais. Nas quartas, derrotaram os camaroneses, também na prorrogação. Nas semifinais, enfrentaram a Alemanha Ocidental e saíram derrotados do embate, após empate de 1-1 no tempo normal e prorrogação, e 4-3 para os alemães nos pênaltis. Na disputa pelo terceiro lugar, a Inglaterra enfrentou os donos da casa, os italianos, e acabaram saindo derrotados do confronto, terminando o Mundial de 90 na 4ª colocação. Nas Copas seguintes, os ingleses não conseguiram ir muito longe. O mais longe que chegaram foi nas quartas de finais em 2002 e 2006. Para a Copa no Brasil, conseguiram a classificação um pouco suada. Ficaram em primeiro lugar no Grupo H, apenas 1 ponto à frente da Ucrânia. Chegam no Brasil com uma seleção um pouco renovada, com uma boa mescla de jogadores experientes com jovens jogadores. Tem chance de classificação, mas caíram num grupo complicado e vão ter que mostrar serviço se quiserem ir longe nesta Copa. Goal number 31 for his country. A snapshot, a superb snapshot. England are in here, well back. Hasn't had a lot of defending to do. Young, oh! What Ashley Young with an absolute belter. Ricky Lambert and England lead 3-0. Tetracampeã mundial, a 4ª e última seleção deste bloco é a Azzurra, a Itália. Os italianos ganharam a Copa do Mundo logo na sua estreia em Copas. No ano de 1934, o Mundial foi disputado em solo italiano, com 16 times, e o Mundial já começava no mata-mata, ou seja, se perdesse, estava eliminado. A Azzurra enfrentou os Estados Unidos nas oitavas, ganhou o jogo com tranquilidade, 7-1 para os italianos. No jogo seguinte, a Itália enfrentou a Espanha. Precisaram de 2 jogos para ter um vencedor. Empataram o primeiro jogo de 1-1. No jogo de desempate, os italianos venceram os espanhóis por 1-0. Itália enfrentou a Áustria nas semifinais, venceu o jogo por 1-0, se classificando para a final. Na final, os italianos venceram a Tchecoslováquia na prorrogação por 2-1. 4 anos depois dessa conquista, os italianos voltariam a levantar a taça da Copa do Mundo. Dessa vez, o Mundial foi disputado na França, no mesmo formato de 34. Itália enfrentou a Noruega nas oitavas de finais. Venceu na prorrogação por 2-1. Nas quartas, enfrentaram os donos da casa, passaram por cima dos franceses e venceram o jogo por 3-1. Nas semifinais, enfrentaram o Brasil. Resultado, 2-1 para a Azzurra.
Na final, jogaram contra a Hungria e novamente conseguiram sair com a vitória, 4-2. Itália se tornava a primeira seleção bicampeã mundial. Depois de um vice em 70 para o Brasil e um quarto lugar em 78, a Itália voltaria a ser campeã em 1982. Na Copa disputada na Espanha, os italianos ficaram no grupo 1, juntos com Polônia, Camarões e Peru, e por pouco não se classificaram. Empataram os 3 jogos da fase de grupos, empatando com o número de pontos com Camarões, mas por terem feito mais gols, passaram para a fase seguinte. A fase seguinte consistia em 4 grupos de 3 times. O primeiro colocado de cada grupo se classificava para a semifinal. Itália caiu no grupo com Argentina e Brasil. Ganhou o primeiro jogo contra a Argentina e tinha uma decisão na última rodada contra o Brasil. O time do Brasil de 82 era considerado a favorita à conquista do título, mas Paolo Rossi tratou de derrubar esse favoritismo. Fez os 3 gols da vitória de 3-2 dos italianos sobre o Brasil. Vitória essa que os brasileiros jamais esquecerão. Nas semifinais, a Itália enfrentou a Polônia, venceu a partida por 2-0 e na final venceu a Alemanha Ocidental por 3-1. Nascia aí mais uma tricampeã mundial. Antonio Cabrini from left back. Chipping it in, and a possibility for... Oh, Rossi! Rossi's got it! Paolo... Cerezo. Oh, Rossi! And Rossi's in again! 2-1! Well, he's at his first corner of the match. Bagomi is up there, shot by Tardelli, and it's been turned in! Paolo Rossi was there again! Unbelievable! Depois de 82, Itália chegou em terceiro lugar em 90 e em segundo lugar em 94, depois daquela cobrança de pênalti de Roberto Baggio. Só em 2006, os italianos voltariam a levantar a taça da Copa do Mundo. Na Copa da Alemanha, a Azzurra tinha um elenco muito experiente e chegaram como uma das favoritas ao título. Caíram no grupo E, com Gana, Estados Unidos e República Tcheca. Venceram o Gana por 2-0, empataram com os Estados Unidos por 1-1 e derrotaram a República Tcheca por 2-0. Conseguiram se classificar na primeira colocação. Na segunda fase, enfrentaram a Austrália nas oitavas e, apesar de serem bem superiores, os italianos só conseguiram vencer depois de um pênalti mal marcado, diga-se de passagem, nos acréscimos do segundo tempo. Pênalti bem convertido pelo Francesco Totti. Nas quartas, passaram fácil pelos ucranianos, 3-1. Nas semi, enfrentaram a forte seleção da Alemanha. O jogo estava se encaminhando para a decisão nos pênaltis, quando aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o lateral Fábio Grosso abriu o placar para os italianos. E quase no apito final, Del Piero fechou o placar, 2-0 e classificação garantida para a final. A finalíssima foi contra a França e vamos ver o que aconteceu. A final foi marcada por polêmicas. Uma delas vamos falar no próximo bloco. A primeira foi logo aos 5 minutos de jogo, depois de um pênalti cometido pelo Materazzi. Pênalti muito duvidoso, por sinal, mas a polêmica não para por aí. Na cobrança, Zinedine Zidane cobrou uma cavadinha. A bola quicou dentro do gol e saiu. Os jogadores italianos pediram a não validação do gol, mas o juiz nem se importou com as reclamações. 1-0 França. O empate italiano não demorou muito. Aos 19, o sempre polêmico Materazzi empatou o jogo. Empate esse que persistiu por toda a partida, levando o jogo para uma disputa de pênaltis. A França perdeu um pênalti com o atacante Trezeguet. Os italianos fizeram diferente de 94 e converteram todos os pênaltis. Mais um título para a Azzurra. Agora, eles são tetracampeões. A Itália conseguiu a classificação para a Copa no Brasil de forma tranquila. Ganhou 6 jogos e empatou 4 no grupo B da fase de qualificação europeia. Chegam para a Copa com o peso da camisa, mas precisando mostrar a todos que ainda são uma seleção que briga por títulos. Segundo bloco do Luau na Copa está chegando ao fim. Na volta, o grupo E vai tomar conta do programa. Não saia daí.